aquele medicamento e com isso prolongar a duração do efeito, né? Então, quando que a gente faz isso, né? Normalmente é quando o fármaco tem uma permanência no organismo muito curta e aí a gente prolonga essa liberação para que a ação seja mais duradoura. Isso traz uma série de vantagens. Antes de falar das vantagens, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse gráfico. Aqui a gente tem o tempo e aqui a concentração sanguínea. Então vejam, a faixa de concentração onde o fármaco tem uma ação adequada, a gente chama de faixa terapêutica. Tá aqui, ó, entre essas duas linhas pontilhadas. Abaixo disso é concentração subterapêutica, acima disso já é concentração tóxica. Então o que acontece? Quando a gente faz a administração de liberação imediata, que a gente fala, então administrou, já está liberando para absorver, o que ocorre é que as oscilações das concentrações podem ser maiores no decorrer do tempo, de tal maneira que lá no pico de concentração a gente pode ter uma concentração tóxica e aqui no vale ter uma concentração subterapêutica. Quando a gente faz a liberação prolongada, a gente consegue a média aqui dessas oscilações e aí fica dentro de uma faixa mais constante, evitando os picos e os vales, tá? Então, as vantagens aí da administração de formas de liberação prolongada: redução da frequência de administração, né? Então, por exemplo, a morfina, ela teria que ser administrada por via oral a cada 3 horas. Então a gente tem algumas formulações de liberação prolongada para permitir que seja um pouco mais espaçado, né? Manutenção do efeito terapêutico ao longo da noite, para o paciente não ter que acordar de madrugada e tomar medicamento. Redução da intensidade ou incidência das reações adversas, porque não há pico de concentração. Então aqui pode até nem chegar no tóxico, mas às vezes uma concentração mais alta já é suficiente para causar mais reação adversa. Redução dos níveis não terapêuticos do fármaco, atenuação das flutuações exacerbadas na concentração. Então seria aqui, né? Então a gente vai evitar cair em concentrações subterapêuticas. Então todas essas são vantagens que a gente tem pelas formas de liberação prolongada. E aqui a gente tem alguns exemplos dessas formas de liberação prolongada. Então, comprimidos de liberação prolongada, exemplo aqui, a metformina XR. A metformina é um medicamento usado para tratar diabetes. E a reação adversa mais comum dela, particularmente no início do tratamento, é diarreia. A forma de liberação prolongada XR causa menos diarreia. Então, veja, é uma forma de evitar a reação adversa, né? Utilizar formas pouco solúveis, como suspensões. No caso aí da insulina NPH. A insulina NPH, ela é o frasquinho que tem um líquido leitoso no seu interior, justamente porque é uma suspensão. Então, basicamente, das insulinas mais simples que a gente tem e disponíveis no SUS, são a insulina regular, que é transparente, incolor, que é uma solução de liberação imediata, e a insulina NPH, que é uma suspensão, porque a insulina ela fica complexada com a protamina. O P do NPH é devido à protamina. Então, com a protamina forma alguns grumos que não são solúveis. Então, fica na forma de suspensão. Com isso, quando o paciente faz a administração subcutânea, aquela insulina vai ficar depositada e levar mais tempo para ser absorvida. Isso permite, então,
uma concentração mais constante da insulina, tá? Imitando a insulinemia que a gente tem basal. Outra forma de se administrar o medicamento, né, de maneira pouco solúvel seria em veículo oleoso. Então, por exemplo, aí, os anticoncepcionais, mesigina, perlutam, elas são oleosas, são formulações oleosas, porque o óleo ele demora mais para ceder o princípio ativo para o líquido intersticial, porque o óleo não se mistura com a água. Então, essa movimentação demora um pouco a acontecer. No caso, então, desses anticoncepcionais, a mulher vai tomar uma injeção por mês. Diferente do comprimido de liberação imediata, pílula anticoncepcional, que tem que ser todo dia, né? Então gera bem mais comodidade, né? Em termos de não ter que ficar lembrando de tomar aquele medicamento diariamente. Seria menos danoso a vida do que separação? Olha, na verdade, o que ocorre? Esse é até um tema interessante. Usar vias de administração que não sejam oral para, no caso anticoncepcional, é interessante porque não tem o efeito de primeira passagem. Então, porque acaba que quando a mulher toma o anticoncepcional por via oral, indo tudo primeiro para o fígado, é um componente que acaba sobrecarregando o fígado, né? Então, quando usa adesivo ou injetável, evita essa primeira passagem. Então, tem esse aspecto que é favorável, né? Então, por exemplo, há indícios que sugerem que a ocorrência de trombose é menor quando o medicamento não é administrado por via oral, no caso específico dos contraceptivos, porque a trombose causada pelo estrogênio está relacionada à indução de produção de fatores de coagulação no fígado. Então, como não tem o efeito de primeira passagem maciço, né, que ocorre, então essa indução vai ser mais. Uso de vasoconstrictores, no caso, associação da adrenalina com anestésicos locais. Essa é uma situação que é bastante utilizada, principalmente por dentistas, mas também no caso para suturas, no caso de algum paciente que sofreu um acidente, uma lesão, precisa de uma sutura, também a gente usa anestésico local com vasoconstrictor. Por quê? O vasoconstrictor diminui o fluxo sanguíneo. E a gente viu que a absorção depende do fluxo sanguíneo. Então, com menos fluxo sanguíneo, tem menos absorção. Dessa maneira, o anestésico local permanece no local onde a gente administrou. E aí, ele vai fazer efeito mais duradouro. Então, por exemplo, uma lidocaína, que a ação da lidocaína sem vasoconstrictor é coisa de 10, 20 minutos, com vasoconstrictor aumenta para 1 hora. Então, vai evitar de ter que dar uma nova anestesia, né? Então, vai diminuir o estresse do paciente, principalmente no dentista, porque quando ele começa a sentir dor, ele vai, né, ter que falar que está doendo, aí para o procedimento, injeta uma nova dose do anestésico, né? Isso tudo acaba tumultuando um pouco mais o procedimento. Então, o uso do vasoconstrictor permite, né, uma maior duração da ação. Então, é também interessante. E aqui, notem que a gente tem que raciocinar meio que o inverso, porque a gente normalmente pensa que absorveu, vai ter o efeito. Aqui é o inverso. Como o anestésico é local, ele atua nas terminações nervosas daquela região. Então, o que vai fazer perder o efeito é a absorção. Quando o anestésico é absorvido para a circulação, ele é diluído na circulação e não tem mais efeito. Então, a gente quer, no caso do anestésico local, que ele permaneça por mais tempo onde foi administrado. Daí, a gente diminui essa absorção usando o vasoconstrictor. Ficou claro para vocês? Beleza?
E implantes subcutâneos, né, também contraceptivos, o Implanon, né, que é uma tecnologia bem interessante, que vai fazer o implante subcutâneo. É como se fosse uma pequena palitinho de fósforo, né, que é implantado no tecido subcutâneo e permanece por 3 anos liberando hormônio. Então é uma tecnologia bem interessante que também aí a mulher só vai precisar lembrar de trocar a cada 3 anos. Então são todas formas que trazem comodidade e mantêm um nível mais constante de concentração daquele fármaco. Beleza, pessoal? Aqui, ó, até deixei as páginas, né, específicas que tratam dessa parte aí de vias de administração e tudo mais.